Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o IDS Tutoriais de volta mais uma vez e hoje eu vou mostrar um pouquinho do Linux Mint para vocês. Aquele pessoal que está curioso de saber como é o sistema operacional Linux, eu vou mostrar uma distribuição Linux conhecido como Linux Mint. E aqui na matéria fala, se você é um entusiasta do Linux ou só quer explorar o mundo dos sistemas operacionais, precisa conhecer os novos lançamentos do Linux Mint, que é essa imagem aqui. Ele está no codinome Victoria no momento, na versão 21.2. O Linux Mint ele tem sempre uns nomes que a distribuição recebe, entendeu? A versão do sistema operacional para longo prazo garante suporte até 2027, diferentemente do Windows, né, que é por suporte de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. E o Linux Mint ele sempre recebe, ou outras distribuições Linux recebe sempre um suporte bem maior. E aqui ele fala e apresenta uma variedade de software utilizados, refinamentos e novos recursos para o usuário. Conheça mais sobre o assunto logo abaixo. Aqui esse Linux Mint, ele fala aqui das distribuições, que é tem a base Cinnamon, tem a base Mint Mate e o Mint KDE Plasma. Vou focar nesse aqui daqui a pouco para vocês, que a matéria informa. E também existe outra chamada XFCE, certo? Mas vamos entender aqui. Aqui embaixo eu vou mostrar sobre o Cinnamon. Cinnamon é a interface gráfica do Linux. Pode mudar para GNOME, para KDE Plasma, para Cinnamon, XFCE. Então cada distribuição usa uma interface gráfica. O Windows aqui, ó, isso aqui é uma interface gráfica. Não sei qual que o Windows usa, provavelmente eu acho que ele copia muito o KDE Plasma, mas aí só é uma sugestão minha. Então vamos lá. Aqui o Linux Mint é uma excelente escolha hoje em dia para os usuários que desejam uma experiência moderna, familiar e altamente personalizável, porque ele até parece muito com o Windows, por isso que o pessoal procura muito ele. Então aqui ele fala sistema operacionais tradicionais como o Windows, facilitando a transição para novos usuários que saem do Linux, que saem do Windows, melhor dizendo, e vai para o Linux. E aqui ó, ele fala aqui ó, principais características do Cinnamon, que é recomendado para os usuários iniciantes e avançados, possui uma interface de usuário moderna, familiar e altamente personalizável. Requer hardware moderno, mas proporciona uma experiência de usuário mais polida. Já o Linux Mint, o Mate, como vocês vê, pode observar a imagem aqui do Mate ao do Cinnamon. Então, já esse aqui provavelmente é um pouco mais leve do que o Cinnamon. A interface gráfica dele é mais leve, mas também, se vocês verem, um pouco mais arcaica. E aqui tem uma explicação para usuários que buscam um sistema operacional leve e eficiente, especialmente para computadores mais antigos, hardware mais modesto. O Linux Mint pode ser a opção certa. Interface clássica, semelhante às versões antigas do Windows, para quem usou XP naquela época. Baixo requisito de hardware e desempenho rápido. Agora eu vou para esse aqui que é o Plasma, certo? Mas para ir o Plasma, que eu acho que é a interface gráfica mais bem elaborada, polida, bem mais bonita do que qualquer outra interface. Só que eu visitei aqui no site do Linux Mint e no site oficial agora, que está na versão 21.2, as edições só existe Cinnamon, Mate e XFCE. O Linux Mint foi retirado a edição Plasma, né, que é a interface gráfica. Isso foi uma pena, mas eu vim fazer essa ressalva aqui para vocês, que foi tirado. Mas aqui a matéria ele fala que o KDE Plasma aqui, ó, então vou dar uma explicação breve. O Linux Mint KDE Plasma, também é conhecido como KDE Plasma, é uma opção excelente para o usuário que procura uma experiência desktop moderna e rica em recursos. Por isso que eu acho que é a melhor. Só que foi retirada do Linux. Existem outros Linux que tem a interface gráfica KDE Plasma, mas o Linux Mint foi retirado. Aí ele fala aqui ó, as principais características do Plasma quando existia no Linux Mint. Uma interface moderna e elegante, altamente personalizável, possui recursos avançados para melhorar a eficiência e produtividade. E aqui embaixo uma palhinha por que usar o Linux Mint. Vamos entender.
conhecido por estabilidade e segurança, isso é fato, isso aqui vale salientar. Ao contrário de alguns sistemas operacionais comerciais, o Linux Mint é utilizado regularmente para corrigir vulnerabilidades e bugs, garantindo que os seus dados e informações pessoais permaneçam protegidos. Além disso, ele também possui uma vasta seleção de aplicativos que já vem pré-instalado, diferente do Windows, né? Quer dizer, o Windows hoje em dia vem até alguns programas pré-instalados. Muitos daqueles a gente nem usa. Instalar novos através do gerenciador de pacotes. Linux Mint ele custa de tamanho entre 1,5 a 2 GB instalado no computador. Detalhe, o Windows ele só precisa ir para instalar tranquilamente no mínimo 25 GB. É um absurdo hoje em dia. Aqui mais embaixo, ele vai falar um pouco do tamanho do Linux Mint, varia com a versão específica que você escolhe na edição do sistema operacional, como Cinnamon, que eu falei, Mate, XFCE e o KDE Plasma, que não existe mais. Geralmente a maioria das versões do Linux ocupa entre 1 e 2 GB e meio espaço em disco, a instalação padrão. E aqui embaixo a diferença entre o Linux Mint e o Ubuntu é que o Linux Mint e o Ubuntu são duas distribuições, mas o Linux mais popular amplamente utilizada são essas duas. Ambos são baseados no sistema operacional Linux, compartilha muitas características semelhantes, mas também possui algumas diferenças distintas. As diferenças são a interface, porque o Ubuntu usa um ambiente desktop com a interface GNOME, como uma interface padrão, né, que é o GNOME que o Ubuntu usa. Possui uma interface moderna, elegante, como qualquer outra, só que o Mint ele usa como padrão Cinnamon, que eu expliquei lá no início para vocês. Só que a seleção de software aqui, ó, tanto como o Ubuntu e Linux Mint oferecem a vasta seleção de software disponível para você instalar, porque o Linux Mint é baseado no Ubuntu. Beleza? Aqui embaixo, lançamento, ele é lançado a cada 2 anos, uma versão LTS, certo? Lançada como suporte estendido de mais 5 anos. Essa é a vantagem do Linux, que você não paga nada. E aqui o passo a passo como você baixar, certo? E instalar. Nesse vídeo vou ficar por aqui, porque não vou ensinar como é que instala, mas o site oficial do Linux Mint, vocês digitam aqui, ó, linuxmint.com. Eu vou digitar linuxmint.com. Você vai cair nessa página aqui. Se você quiser ver outras interface gráfica, você vem nesse menu aqui logo acima e coloca downloads, e você coloca aqui, ó, Wall Version, que é todas as versões, e aqui tem a Cinnamon, Mate e o XFCE. Beleza, pessoal? Esse aqui só foi um vídeo informativo, mas eu venho com outros vídeos em seguir. Não se esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E eu vou ficar aguardando vocês em um próximo vídeo. Falou!